Cristo está assentado hoje à destra de Deus, no trono da majestade nas alturas, não antes sem passar pelo Calvário. Quantos estão aí? Os irmãos conseguem compreender? Jesus disse assim: olha, vocês precisam vir após mim, neguem-se a si mesmo e venham após mim. Isso também significa seguir o caminho que Cristo seguiu. E qual é o caminho de Cristo? O caminho de Cristo é passar pela dor, pelo sofrimento, pela cruz, e então se assentar no trono de glória. Amém, irmãos? Todo sofrimento na tua vida é necessário. Você é uma xerox de Cristo. Consegue compreender? Irmãos, essa palavra, ela me traz acalento. Você consegue compreender? Por quê? Porque uma coisa é você sofrer acreditando que simplesmente as coisas estão dando errado. Ah, a minha vida é uma porcaria, as coisas dão errado, não dão do jeito que eu quero e tal e tal. Outra coisa é você saber ou sofrer sabendo que Deus está cuidando de cada detalhe do processo. Deus está governando a sua vida em meio ao sofrimento. E Deus está usando o sofrimento para aperfeiçoar você, para melhorar você, para levar você e poder realmente colocar você sobre o trono e dizer assim: filho, você chegou aí porque você passou pelo processo. Você enfrentou o processo. Irmão, Deus é Deus, nosso Deus é Deus de processos. Quantos estão aí? Olha para mim, está lá o jovenzinho Davi cuidando das ovelhas, de repente alguém fala: ô, estão te chamando lá na casa, e lá vai o Davi: o que foi? Alguém precisa de mim? Olha, vem cá, você é o novo rei de Israel, baixa a sua cabeça aí, pega o azeite, derrama a sua cabeça, eu estou te ungindo rei de Israel, e agora? Agora volta a cuidar das ovelhas. Como assim, não sou rei de Israel? Mas agora começou o processo, como quem diz assim: Davi, para você chegar no trono, você vai ter que passar por um processo. Aí vai o Davi perseguido pelos seus irmãos. A Bíblia diz, o próprio Davi fala nos Salmos, né, que os seus irmãos planejavam até matá-lo, desprezado. Quando ele mata o Golias, ele fala: agora vai. O Saul, o rei maluco, começa a perseguir ele e atirar lanças nele, querendo cravar ele na parede. Ele tem que fugir como um cachorro sarnento, como diz a Bíblia, e quase 30 anos depois que o óleo foi derramado na cabeça dele, chega o momento dele se assentar no trono em Israel. Quantos estão aí? Agora, vá perguntar para Davi se ele achou desnecessário cada dia escondido em caverna, dormindo com ladrões, com salteadores. Pergunte para ele se foi desnecessário. Porque quando nós entendemos o que Deus quer fazer conosco, nós celebramos cada dia do processo, cada sofrimento, cada dor, cada lágrima que você vai precisar chorar para chegar onde Deus quer colocar você, será importante para a tua vida, porque esse é o processo. Amém, irmãos? Quantos estão aí? Oh, glória a Deus, aleluia, irmãos. Nós estamos inseridos no processo de Deus. Isso envolve sofrimento, envolve, mas o resultado, irmão, vai ser top demais. Quantos estão aí? Você vai ficar igualzinho a Jesus Cristo, porque você foi posto nessa forma, e às vezes você é posto na forma e sobra um pouquinho do lado, e ele vai apertando, e ele vai moldando, e ele vai apertando, daqui a pouquinho está tudo certo. Quantos estão aí? Então diga assim: o sucesso não vem antes do sofrimento. Diga: a glória não vem antes da cruz. Conseguiu entender isso? Quantos estão aí? Por isso que todo mundo que você vai ver que tem sucesso em alguma coisa vai te contar uma história triste. Consegue compreender? Por quê? Porque o processo para chegar lá é esse, não tem o que fazer. Qual é o problema? Diga qual. É que tem gente que foge da cruz, não quer passar o processo. Consegue entender? Ah, pastor, é muito doloroso. Tá, mas não tem outro caminho.
O caminho para o trono é o Gólgota. É o Getsêmani. Não tem outro caminho. Ah, mas mas não tem como cortar um atalho? Não, não tem atalho. Com Deus nunca tem atalho, irmãos. É sempre o caminho traçado passo a passo. Quantos estão aí? E eu estou muito feliz, irmão, por isso. Deus tem realmente falado muito ao meu coração sobre a questão do sofrimento e da necessidade desse sofrimento para aquilo que Deus quer fazer. E sabe quem é que vai chegar, irmãos? Quem resiste ao sofrimento. Sabe? Nós vamos precisar criar resistência ao sofrimento, a ponto das pessoas olharem para a sua vida e dizer assim, peraí, mas não é possível que você está de pé. Não é possível que você continue de pé, diante de tudo que você está passando. E você vai olhar e vai rir, porque dentro de você habita a paz que excede o entendimento. E uma alegria indescritível, não tem como você descrever. Por quê? Porque não tem nada a ver com o que você está vivendo na sua circunstância. Tem a ver com aquele que habita dentro de você. Amém, irmãos? Aleluia! Glória a Deus. Eu penso que se nós entendêssemos isso, irmãos, a vida ia ficar melhor. A vida do crente ia ficar melhor. Por que o crente sofre tanto, pastor? Por que o ímpio não sofre como o crente? É simples. Porque Deus não está querendo colocar o ímpio em lugar nenhum. O crente, Deus está querendo colocar ele sobre um trono para reinar com Cristo. Então há um trabalhar de Deus no crente. Quantos estão aí? Vamos lá, verso 11. Os irmãos estão desanimados hoje? É uma impressão minha. Eu estou muito animado, irmãos. Glória a Deus, muito empolgado, né, com a palavra de Deus. Glória a Deus. 11. Os profetas, indagando que tempo em que ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não a eles, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Olhe para mim, irmãos. Abra sua Bíblia lá em Pedro, capítulo 4, verso de número 13. Onde estão aí? Ainda falando sobre o sofrimento de Cristo. Olha o que está escrito. Mas alegrai-vos no fato, diga fato. O que é fato? Diga fato. Contra fato, não há argumento, porque fato é algo real, presente, está ali, todo mundo está vendo, não tem como negar. Então, contudo, alegrai-vos por ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Diga assim, alegrai-vos. Olha só, nós temos dois alegrai-vos aqui, amém? Diga assim, a alegria antes e a alegria depois. Mas alegrai-vos, diga alegrai-vos. Diga alegria antes. No fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijais e alegrais. Alegria depois. Os irmãos estão aí? A vida do crente vai ser só uma alegria. Diga assim, por quê? Porque olha para mim, nós nos alegramos antes com o sofrimento. Lembra que eu preguei para os irmãos sobre a alegria no sofrimento? É disso que ele está falando. Alegrai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo. Olha para mim, irmãos. Todas as vezes que você sofre por ser crente, por causa do Evangelho, por viver por Cristo, você é participante das aflições de Cristo.
E isso é motivo de alegria. Sofre, mas é um sofrimento que produz não tristeza, produz alegria. Eu li para os irmãos aqui no começo do texto de Pedro, nós lemos um texto de Atos que eles se alegraram por ser achados dignos de sofrer por causa de Cristo. Quantos estão aí? Olha para mim, irmãos, olha para esse sofrimento que você tem enfrentado e se alegra com ele. Por quê? Porque você está sofrendo por causa de Cristo. Então, eu me alegro antes com o sofrimento, e por me alegrar antes com esse sofrimento, quando Cristo voltar, eu vou me alegrar mais ainda, porque eu vou ser recompensado por todo o sofrimento que eu tive que enfrentar por causa de Cristo. Então diga, alegria antes e alegria depois. Quantos estão aí? Irmão, quem pode com um crente desse? Diga assim, por quê? Se sofre, se alegra. Aí, sofre e se alegra. Aí depois é recompensado pelo sofrimento, se alegra mais ainda. Quantos estão aí? Nós não somos daqueles que andamos cabisbaixos. Amém, irmãos? Olha para mim. A vida não está fácil para ninguém. Mas para os crentes está mais difícil ainda. Porque além de toda a circunstância natural que já está ruim, tem ainda Deus moldando, apertando, trabalhando. Consegue entender como é que funciona? Abra a sua Bíblia lá em Colossenses, capítulo de número 1. O apóstolo Paulo faz essa afirmação no verso 24. Esse texto me consola, irmãos. Como eu amo esse texto. Como eu amo esse texto. Olha a afirmação que o apóstolo Paulo faz. Regozijo-me agora no que padeço por vós, no que sofro por vós. E na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. Olha para mim. Paulo dá a entender, presta atenção, que Cristo não sofreu tudo na cruz. E que ainda tem mais coisas para Cristo sofrer. Quantos estão aí? Pastor, o Cristo homem? Não, o Cristo corpo agora. Porque uma vez que Cristo ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Espírito dele à terra, nós nos tornamos o corpo de Cristo. E o resto das aflições que Cristo tem que sofrer, nós assumimos a bronca. Quantos estão aí? Olha o texto. Regozijo-me ou me alegro agora no que padeço, no que sofro por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Ou seja, Cristo tem mais um pouco para sofrer, deixa essa parte para mim, que no meu corpo eu vou cumprir o resto das aflições de Cristo. Sem motivo, Paulo, por qualquer motivo, não. Pelo seu corpo, que é a igreja. Quantos estão aí? Diga assim, todo sofrimento no corpo, pela igreja, é motivo de alegria. Quantos estão aí? Ah, irmão, você não sabe como isso me alegra. Olha para mim, isso me alegra muito. Mas muito, 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 muito. O privilégio de poder sofrer em você o resto das aflições de Cristo pelo corpo, ou seja, pela igreja. Quantos estão aí? É por isso que para a igreja de Cristo, e eu não estou falando de uma placa, de uma denominação, para a igreja de Cristo, para mim não tem tempo, não tem dia, não tem hora, não tem coisa mais importante, não tem sacrifício que não seja necessário, por causa da igreja e do corpo de Cristo. Eu estou sempre disponível e disposto, a todo tempo,
independente do que eu vou precisar sacrificar para isso. Por quê? Porque eu entendo isso aqui como verdade, irmãos. E para mim, deixa eu dizer para você, não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. O poder sofrer por causa do corpo de Cristo. O poder abrir mão das suas vontades, o poder abrir mão dos seus planos, o poder abrir mão dos seus sonhos, muitas vezes, por causa do corpo de Cristo. Pela edificação do corpo que é a igreja. Isso é um privilégio, irmãos. É um privilégio que poucos têm experimentados. Por quê? Porque não é uma questão de as pessoas não estarem capacitadas para a obra de Deus. É uma questão das pessoas não estarem disponíveis para a obra de Deus. Por quê? Porque não querem sofrer. Pastor, abrir a minha casa toda semana para a célula? Não, aí não dá, aí eu vou perder minha liberdade. Então fica com a tua liberdade. Consegue entender? Fica com a tua liberdade. Tem gente querendo servir a Cristo. E vai sacrificar liberdade, vai sacrificar casa, e vai sacrificar tempo, e vai sacrificar dinheiro, e vai sacrificar o sofá novo que comprou, que as crianças vão lá pular em cima dele na célula. Não tem problema, vai sacrificar os copos que tem que comprar toda semana, que o povo quebra. Não tem problema. Por quê? Porque nós se sentimos dignos e honrados de sofrer o resto das aflições de Cristo, pela edificação do seu corpo. É isso que nos alegra, irmãos. Quantos estão aí? Isso deveria te alegrar, sabe? Você realmente poder sofrer por Cristo. Quantos estão aí? Amém, irmãos? Lembre-se sempre, Deus está no controle. Deus está governando. Não perdeu o controle, não. Pastor, mas como eu estou passando por isso? Pois é, porque é justamente por isso que você precisa passar, para que haja transformação que Ele quer fazer em você. O processo é doloroso? É. Vai perguntar para o bolo, ver se a forma esmaga, né? Não é o Hulk que esmaga, é a forma de Deus que esmaga, que aperta. Eu falei para os irmãos, eu vou falar ainda nessa série, sobre o processo de construção de um vaso. A Bíblia diz que em Jeremias que nós somos como vasos na mão do oleiro. Mas, irmão, antes, você vê lá o filmezinho, né, o cara fazendo o vaso, coisa mais linda. Mas para o barro chegar no processo de ser maleável, o processo é doloroso, irmão, para o barro. A argila, ela é colhida lá, aí usa-se um pano como que uma estopa, um saco, coloca essa argila dentro desse saco, dessa estopa, bota em cima de uma pedra, de uma rocha, começa a jogar água, pega um pedaço de pau e aí um pouquinho de água e aí vira aquela plasta. Está pronto? Não está pronto, porque agora começou a tirar só as imperfeições grandes. Aí abre aquele saco de estopa e vai começando a tirar as pedras grandes daquela argila, porque as pedras não servem. Tem que tirar toda a impureza. Tá, terminou o processo, vamos fazer o vaso? Não, volta de novo para o saco de estopa, mais um pouquinho de água e antes de começar o processo de montar o vaso, são dias e dias desse processo de água, apanha, maceta, tira a impureza, volta para o saco, água, apanha, maceta, tira as impurezas, até que chega uma hora que o oleiro olha para aquilo e fala, eu acho que não tem mais impureza, está maleável agora eu posso começar a fazer o vaso. Quantos estão aí? Consegue compreender? Você é esse barro, irmão. Pastor, eu acabei de passar por uma provação, o que vem agora? Um pouquinho de água para dar uma refrescada, volta de novo para a estopa. Quantos estão aí? Até você ficar totalmente maleável. Aí ele faz o vaso do jeito que ele quiser.
Não entendi, pastor. É porque daí, depois de muito sofrer, se ele mandar você para a esquerda, ele vai, se a direita você vai, para cima você sobe, para baixo você desce. Você já não tem mais resistência à vontade de Deus. Mas até isso chegar, o processo é doloroso para o barro. Quantos estão aí? E às vezes aí faz o vaso, o que acontece? O vaso trinca. E agora? Agora esse vaso que está duro, formado, vai ter que voltar a ser argila de novo, irmão. Aí sim que o processo é mais complicado ainda. Quantos estão aí? Cá estamos nós, nesse processo maravilhoso de Deus para as nossas vidas, chamado provação, sofrimento. Por quê? Porque nós temos um exemplo a ser seguido. Nós temos um exemplo que não é só um exemplo a seguir-se, mas nós deveríamos ser uma cópia fiel dele, Jesus Cristo. Sofreu o que sofreu sem abrir a sua boca. Quantos estão aí? E alguém pergunta assim, pastor, por que Jesus sofreu o que sofreu sem abrir a boca? Abra a sua Bíblia lá em Hebreus. Hebreus capítulo 12, verso de número 2. Olha o motivo pelo qual Jesus sofreu quieto, calado, mudo. É o mesmo motivo que deveria fazer você sofrer quieto, calado, mudo, sem reclamar. Hebreus capítulo 12, verso 2. Os irmãos estão aí? Olhando para Jesus, olhando para quem? Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, pela proposta que foi feita para ele, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Diga assim, Jesus, por causa da promessa, suportou a cruz. Quantos estão aí? Por que Jesus suportou quietinho tudo? Porque ele sabia quem havia prometido e o que havia prometido. Por causa da promessa, por causa daquilo que estava proposto para ele, da alegria que estava proposto, ele suportou a cruz. Quantos estão aí? Olha o que está proposto para você. Você vai ser igual a Cristo e vai se assentar num trono com ele. Isso não é motivo suficiente para você suportar toda a afronta, opressão, toda provação e sofrimento, quietinho e com alegria, assim como Cristo. Sabe quando é que nós vacilamos na fé, irmãos? Quando nós deixamos de olhar para o resultado e olhamos só para a circunstância. Nós não podemos tirar os olhos da promessa, irmãos, e muito menos tirar os olhos daquele que prometeu. Sabe, o processo é doloroso, é difícil, mas acredite, logo ali na frente, o que está esperando a gente, o que está reservado para nós vamos olhar para trás e vamos dizer assim, valeu a pena. Valeu a pena. Quantos estão aí? Amém, irmãos? Voltando para Pedro, de número 12. A esses profetas que inquiriram sobre essa salvação, foi revelado que não para si mesmos, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado dos céus, os pregaram o Evangelho. Ou seja, olha para mim, os profetas profetizaram antes de Cristo, os apóstolos anunciaram o acontecimento das coisas. Então nós temos aqui profetas e apóstolos anunciando a mesma coisa, com uma diferença. Qual a diferença? É que os profetas falaram antes de acontecer, os apóstolos anunciaram aquilo que estava acontecendo, que é o Evangelho. Para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Olha para mim. Preste atenção. Os anjos estão atentos a essas coisas. Diga assim, por quê? Porque para eles é revelação. Os anjos não tiveram acesso a Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Os anjos, eles estão atentos a tudo que nós vivemos. Por quê? Tudo que nós vivemos tem a ver com a formação do corpo de Cristo. E
E Cristo para eles é algo revelador, não é algo que já foi revelado. É algo... Abre a sua Bíblia lá em Efésios, deixa eu te mostrar um texto. 3, verso 8 diz assim, Paulo está falando, a mim, o mínimo ou o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Ou seja, quem é o responsável por anunciar as riquezas incompreensíveis de Cristo? O Paulo, amém? E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério ou a administração do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Ou seja, Cristo era um mistério escondido. Amém, irmãos? E Deus administrou esse mistério durante toda a eternidade passada, até o momento de Cristo se manifestar. Verso 10. Para que agora, diga agora, pela igreja, diga pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o verso 10. Então, olha o que Paulo está dizendo, olha para mim. Deus tinha um mistério, diga mistério, escondido com ele. Amém, irmãos? Chegou a hora de Deus revelar esse mistério. Revelar para quem? Para todo mundo. Ninguém conhece, ninguém sabe quem é. Esse mistério é chamado de multiforme sabedoria de Deus, que é Cristo. Tá, mas como é que Deus vai revelar esse mistério? Verso 10. Para que agora, pela igreja, diga pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Diga assim, o mistério de Deus é revelado através da igreja, que é o corpo de Cristo. Então os anjos estão assim, ó, observando tudo. Diga assim, para quê? Para aprender e para conhecer o mistério que esteve oculto. A palavra ali em Pedro, no verso de número 12, coisas que os anjos anelam contemplar. O contemplar aqui, ou desejo, assunto esse que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. A palavra ali é assim, ó, esticar o pescoço, dá ideia no original de esticar o pescoço para ver mais atentamente. É isso que os anjos estão fazendo. Diga assim, por quê? Porque Cristo é revelado a eles através da igreja. Quantos estão aí? Sei se você está entendendo. A multiforme sabedoria de Deus é revelada a todos, inclusive aos anjos, através da igreja. Por isso que os anjos muitas vezes vêm assistir culto. Diga assim, para quê? Para aprender de Cristo, para aprender desse mistério que teve escondido e que agora está sendo revelado. Revelado através de quem? De você, irmão. Você, olha só, você sustenta o testemunho de Cristo. Como é que os anjos aprendem sobre Cristo? Olhando para a tua vida. Eles esticam o pescoço para contemplar de forma melhor. Por isso que se você ver uma imagem da Arca da Aliança que havia em Israel dentro do templo, os anjos que estão sobre a tampa da Arca da Aliança, que é chamado propiciatório, eles estão olhando para dentro, de cabeça baixa. Por quê? Porque dentro daquela arca está o Cristo, o mistério de Deus escondido, que é a madeira de acácia que está ali dentro, revestida de ouro, está escondido. E os anjos estão querendo ver. Quantos estão aí? Os anjos vêm assistir culto, os anjos acompanham sua vida. Para quê? Para aprender de Cristo. Eles desejam atentar para essas coisas. Quantos estão aí? Amém, irmãos?